E aí galera, tudo bem? Sou Juliano Posati. Hoje eu quero compartilhar com você um insight que eu tive. Foi um insight muito simples, na verdade, sobre estratégias do plano espiritual. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele expande a nossa consciência no sentido de maior integração e um espírito maior de colaboratividade. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo da coluna de hoje. Vem comigo! Vou usar o quadro para a gente conversar hoje. A ideia é o seguinte: estratégias do plano espiritual. Estratégias com acento, por favor. Antes, eu preciso falar uma coisa. Eu sou, não sei se você sabe, mas minha especialização é planejamento estratégico ou estratégia militar. Eu fiz marketing na faculdade, né? Fiz bacharelado em marketing puro. E depois eu fiz especialização em estratégia militar para gestão de negócio. Então eu curto muito essa área de planejamento. Para explicar para você o insight, eu vou trazer 3 conceitos antes da gente entrar no tema em si. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais perto da lousa para você. É mais ou menos assim, ó. Vira aqui, vira essa cabecinha. É mais ou menos assim, ó. Eu tô pensando em estratégias empresariais, tá? Então eu vou apresentar alguns conceitos para você que são os conceitos vigentes no mercado. Não é que eu defenda isso ou coisa do tipo, mas é que é o que acontece hoje no nosso mercado. Primeiro ponto é o seguinte: existe um objetivo central na empresa, né? Toda empresa ela tem um objetivo central. Esse objetivo é lucro, né? A priori, é lucro. É lucro, e aí ela vai buscar um objeto social, ou seja, algo que ela contribui para o mercado para de alguma forma chegar nesse lucro. Mas o objetivo dela é lucro, o objetivo dela é ganhar dinheiro, né? Hoje está começando a surgir um tipo de organização que não quer exatamente ganhar dinheiro, mas quer muito mais atuar no mercado para transformação social. São as ONGs, organizações não governamentais, que são não lucrativas, não têm fins lucrativos, mas ainda assim elas precisam de meios lucrativos para fazer a coisa acontecer. Então, tudo meio que acaba concorrendo. É o sistema que nós vivemos, é um sistema capitalista. Capital. Caiu minha tampinha, peraí. É o sistema que nós vivemos, né? Whatever. Mas a ideia do vídeo não é justamente questionar se esse é um sistema bom, um sistema ruim. Tem, vamos dizer, suas vantagens e suas desvantagens. O ponto é, ok, é assim que o mercado hoje funciona. As empresas querem lucro. Para isso, basicamente, elas usam N estratégias, né? Uma estratégia que é bastante interessante é diversificação de portfólio de produtos. Então, ela tem esse objetivo do lucro e daí ela desenvolve um portfólio de produtos. O que é esse portfólio de produtos? Ela escolhe produtos que podem ser de um mesmo segmento ou não, para atuar, para vender. E esses produtos, claro, geram cada uma grana, um pouco de capital que compõe o lucro total da empresa, que é o que a gente chama de margem de contribuição. Cada produto tem a sua margem de contribuição para o resultado, para o objetivo geral da empresa, que é gerar o lucro. Beleza, até aí? Tem empresa, por exemplo, que opta por uma estratégia diferente, que é o produto único. Exemplo, Red Bull. Red Bull só tem um produto, né? É a bebidinha lá na latinha, não tem mais nada. Red Bull é isso, né? E eles patrocinam uma série de eventos esportivos, etc e tal, e o foco da empresa é só vender o Red Bull. É diferente, por exemplo, de uma Unilever. Uma Unilever vai ter Omo, sabão em pó, vai ter Axe, desodorante, vai ter Dove, né? Pro sabonete, etc e tal. Então isso aqui, diversificação de portfólio de produtos, tá bom? Aí entra uma outra, eu vou pôr aqui, ó, essa linha aqui tem a ver com diversificação.
Lembrando que, ó, vou pegar uma outra cor aqui. Cadê as cores? Espera aí que eu gosto de um pincel atômico. Lembrando que é o seguinte, ó, todo esse portfólio de produto alimenta isso aqui em cima, certo? Que são os lucros é o lucro da empresa. Daí existe uma outra estratégia muito interessante chamada Umbrella Branding, tá? O que é Umbrella Branding? Eu pego uma marca, um produto meu que está bem trabalhado no mercado e eu crio, umbrella do termo em inglês mesmo, guarda-chuva, eu crio um guarda-chuva de produtos com aquela marca. Porque aquela marca já é aceita. Então eu vou criando ramificações e diversificação dessa marca aqui, ó, embaixo de cada produto. Vou dar um exemplo clássico para você. Aqui já meu guarda-chuva já ficou todo cagado. Vou pôr aqui embaixo para você saber. Umbrella Branding. Exemplo clássico do marketing. Sabonete Dove. O que é o sabonete Dove? É um sabonete com 1/4 de cremes hidratantes e substâncias neutras do leite, né? Dove, quando entrou no mercado, era o quê? Um sabonete. Só. Um sabonete. Ficou por muitos anos batendo isso na propaganda. Mudava modelo, mudava a raça da modelo, a cor de pele da modelo, mudava tudo, mas o que batia? Dove. O único sabonete com 1/4 de creme hidratante e substâncias neutras do leite. Né? Pá, aquilo criou uma força. Eu chegaria a dizer que criou uma egrégora do Dove, né? Criou uma questão de reconhecimento de mercado, um valor de mercado, a marca começou a ser assimilada, não é? Como um bom sabonete, etc e tal. A partir daí, a empresa vem e usa aquela mesma marca para colocar em uma série de linhas de produtos embaixo ou submissa àquela marca. Então hoje tem Dove. Shampoo, condicionador, hidratante, creme para pele, desodorante. Você percebe? Tudo pendurado dentro de uma unidade de negócio que era aquela marca, né? Então você tem Umbrella Brand. E por que chama Umbrella? Porque faz um guarda-chuvinha mesmo embaixo. Ah, o que dá para lançar com essa marca aqui, que dá para associar? Tem que ser uma associação que tenha a ver com aquele segmento, com aquilo, né? Porque senão confunde no psicológico da pessoa. Né? Imagina assim, geleia de morango Colgate. Pô, não dá certo, geleia de morango Colgate, mas Colgate não é para deixar o dente branco? Geleia não tem açúcar, não dá cárie, aí confunde a cabeça do consumidor, é claro. Quando você diversifica, tem que estar meio que embaixo daquela mesma psicosfera do produto, vamos falar assim. Qual que foi o insight? E mais uma vez, por que você faz o Umbrella? Porque você começa a identificar nichos que aquela marca tem potencial e esses nichos alimentam o fluxo de grana desse produto que, por fim, chega na empresa. Eu acho que você já está começando a pegar o que eu quero dizer. Mas o insight foi muito simples. A estratégia do plano espiritual é muito parecida com isso aqui. Existe um objetivo maior, que é a evolução. Ou seja, todo o universo está em ordem de evolução. Todos nós estamos em ordem de evolução. E existe, obviamente, um caminho para chegar a essa evolução, não é? Existe uma jornada a ser percorrida. Existe um movimento que precisa acontecer para que a gente vá evoluindo, expandindo cada vez mais a nossa consciência, se integrando cada vez mais com o todo. A gente já percebeu que a estratégia de produto único não funciona para isso, né? Não adianta. Você dizer que só vai ser salvo quem é católico, só vai ser salvo quem é espírita, só vai ser salvo quem é evangélico, só vai conseguir evoluir quem for budista, só vai conseguir...
Não dá. Então, muito inteligentemente, eu tenho a impressão que o plano que arquiteta, ou o grupo de seres, vou pôr assim, ó, seres que arquitetam a evolução, porque isso é um princípio da lei da fraternidade, aquele que sabe mais cuida daquele que sabe menos, aquele que sabe mais ensina aquele que sabe menos, aquele que já evoluiu cuida para quem ainda precisa evoluir. Eu tenho a impressão que esses seres que arquitetam a evolução, eles optaram pela estratégia de diversificação. Diversificação. De maneira que cada ponto de vista é a vista de um ponto, e você pode, através dessa diversificação, encontrar diversos caminhos que te levem para o objetivo maior, que é a evolução. E não raras as vezes, você vai passar por vários desses caminhos, por várias dessas ofertas, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho as religiões, vou por aqui, ó, religião, eu tenho as escolas filosóficas, né? Eu tenho, sei lá, ONGs, eu tenho causas, eu tenho propósitos, eu tenho várias ofertas aqui diferentes. Ah, tem um grupo da humanidade que precisa de religião, como tem um grupo do mercado que precisa de sabonete com um quarto de cremes hidratantes, substâncias neutras do leite. Então tá, vamos oferecer para eles isso, vamos oferecer, tá aqui, religião, bota aqui. Ó, tem ali aquele pessoal que, putz, já foram usuários de religião, né? Já foram consumidores da religião, mas então bota escola filosófica para eles. Agora estão nesse produto aqui. Pega esse pessoal que não quer saber de filosofia, esse pessoal aqui é mão na massa, mas eles não querem ser mão na massa na religião. Bom, então coloca eles para serem voluntários nessas ONGs aqui, ó, tal. Ou então faz com que eles elejam essa causa aqui, sejam ativistas e tal. Não, vamos oferecer para eles um propósito. Eles não precisam estar em causas, em ONGs, em escolas, em religiões, nada disso. Contanto que eles peguem firme um propósito, sei lá, o veganismo, ou a promoção dos direitos iguais para as mulheres, ou seja lá o que for, proteção animal. Dá um propósito para eles e eles vão seguir onde eles estiverem, eles vão empreender esse propósito onde eles estiverem. Você percebe? Existe uma diversificação, existe uma estratégia diversificada, diversificação de estratégias no que tange ao caminho evolutivo. Caminho evolutivo. Agora, mais do que isso, dentro da religião, você ainda tem várias opções. Você tem um umbrella branding ali, né? Você tem várias opções, é religião, mas é aquela coisa, é Dove, mas tem desodorante, tem sabonete e tal, as formas como cada um se relaciona é diferente. A mesma coisa a escola, a mesma coisa a ONG, a mesma coisa a causa. E aqui daria para colocar, imagina, tem 1000 outras possibilidades aí no portfólio espiritual. O que é interessante, na minha opinião, especulando aqui, são duas coisas, efetivamente. Esse portfólio, ele, independente do formato, ele aponta para um fluxo, que é o fluxo da espiritualidade. Espiritualidade humana, tá? Espiritualidade aqui não especificamente como prática religiosa, apenas, tá? Mas essa aqui pode ser uma espiritualidade, vamos dizer, de valores. Então são aquelas pessoas que aderem, né, ao valor, aos valores morais, a um código de conduta, um código ético, etc. e tal. Então é uma forma de praticar a espiritualidade muito, muito profunda e também como fenômeno, né? E aqui eu acho que está a questão da cocriação como fenômeno. Por quê? É a fenomenologia da espiritualidade orgânica e psíquica. É aquela fenomenologia que você sente no corpo, a espiritualidade. Você tem insights na sua psique. Você cocria com seres de humanidades multidimensionais, que é o viés exoconsciente, vamos falar assim, né? Você cria aquilo na sua cabeça.
e aquilo cocria com você, aquilo permeia com você. Então, todos esses caminhos aqui são caminhos de espiritualidade, ainda que não sejam caminhos religiosos, entendeu? Ainda que religião seja apenas um produto do portfólio da espiritualidade, você tem as escolas filosóficas onde você conta a espiritualidade, você tem as ONGs onde você conta a espiritualidade, você tem as grandes causas que viraram pauta, você tem os grandes propósitos que ascendem, quer dizer, uma pessoa um executivo de uma grande multinacional que de repente tem uma sina, um senso de urgência no sentido de atingir a sustentabilidade e a suficiência nos processos produtivos, evitar desperdício, buscar os fornecedores mais éticos possíveis. Você vai falar que esse cara não está praticando espiritualidade? Desculpa, né? Está praticando espiritualidade. Um pastor evangélico que consiga promover uma ideia de reforma, né? Uma ideia ligada à reforma protestante, aos ideais de Lutero, de Calvino, de trazer um cristianismo que seja menos ortodoxo e mais inclusivo, que abrace todas as pessoas, que possa circular no meio de nós como fazia Jesus. Esse cara não está praticando espiritualidade, esse cara está praticando espiritualidade. Mas um cara que, sei lá, uma pessoa de uma escola filosófica, né? Vai pegar uma pessoa de escola filosófica que está lá, sei lá, uma Lucilena Galvão, por exemplo, vai falar que não está praticando espiritualidade? Pode não estar praticando espiritualidade no viés religioso, mas uma escola filosófica, ela contribui, não é? Para a evolução e para a espiritualização da pessoa com autonomia. Então, está praticando espiritualidade? Uma ONG não está praticando espiritualidade? Se você considera valores e fenômeno, entende? Então, é muito interessante, porque, na verdade, e aí é uma reflexão interessante, nós separamos. Nós temos essa mania de separar as coisas em caixinhas, né? Dizendo assim, uma coisa é espiritualidade, outra coisa é a minha vida, né, Juliana? Uma coisa é espiritualidade, lá no fim de semana eu vou lá, né, frequento lá tudo, tal, maravilha, né? Eu tento ser obediente lá com aquela lista de regras, tal, então eu tenho espiritualidade. Mas outra coisa é o que eu tenho que fazer para pagar as contas. A gente separa, né? O que é o espiritual e o que é o religioso, o que é o secular, vamos falar assim, o que é o da vida física 3D. Vira e mexe, nós estamos nessa dicotomia. Nossa, eu tô muito 3D, preciso voltar para a espiritualidade. É uma estupidez, desculpa o termo, né? É uma estupidez, né? Eu me lembro que uma vez, numa reunião espiritual, eu estava me sentindo hiper culpado, porque eu não tinha conseguido fazer meu diário espiritual, meditar aquela semana, etc e tal. Tinha passado a semana com meu filho, e era só zona, guerra, nave de Lego, porrada, e brincadeira, crise de riso, não sei o que, cara. E no meio de tudo isso eu precisava trabalhar, né? Aquelas coisas de pai e mãe em pandemia, né? Precisava trabalhar no meio daquilo. Então eu trabalhava 8 horas para a empresa e 8 horas para o Lorenzo, né? Na hora que chegava no final do dia eu estava exausto, né? E por mais que às vezes eu acordasse cedo, eu falava assim, não, amanhã eu vou acordar 6 horas, que aí eu medito antes dele acordar. Minha filha, se eu decidir acordar 6 horas, ele vai decidir acordar 6:01. É impressionante, porque o filho está no campo, né? Do pai, parece que sabe, você fala assim, parece que sabe. E eu tava lá todo culpado na reunião, e aí começa a comunicação do espírito, eu acho que foi o padre Robert ainda, começa uma comunicação dizendo assim, veja que curioso, o Posati todo cagado de culpa, né, cagado é liberdade minha, o espírito não falou isso, é bem elegante até, mas ele tá aí todo entupido com essa culpa, né, que não pôde praticar a sua espiritualidade essa semana, quando o que ele mais fez foi praticar a espiritualidade, porque o relacionamento, não há nada mais espiritual do que o relacionamento de um pai com um filho. Então veja, na minha cabeça religiosa, eu estava aqui, ó, falei, putz, eu não consumi esse produto aqui, né? Eu não fiz lá do jeitinho, não pratiquei espiritualidade. Você percebe? A gente separa as coisas, como se as coisas fossem... Separa as coisas, não são separadas. Entende? Espiritualidade permeia toda a vida do ser humano, porque nós somos seres multidimensionais. Não há nada que você faça com o seu corpo que você não faz com a sua mente. Não há nada que você faça com a sua mente que você não faça com o seu espírito.
Portanto, toda a sua vida é uma expressão da espiritualidade. Toda a sua vida é espiritualidade. E como é que a tua vida é espiritualidade? E onde é que está a pauta dessa espiritualidade? E aí é um assunto que a gente está começando a se apaixonar por ele. A pauta da espiritualidade, você já parou para pensar que tem uma coisa que não faz sentido? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar o apagador aqui. O apagador analógico. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Peraí. Gostou? Vou fazer uma foto para mandar no Telegram para você. Antes de eu apagar. Vamos fazer um selfie, eu e você? Não, só aparece a câmera, trouxa. Deixa eu apagar. Isso aqui é muito, muito, muito interessante, porque essa reflexão tem entrado no meu campo há algumas semanas. Aí a Carolzinha, que trabalha no nosso marketing, falou: você precisava gravar um vídeo sobre os segredos por trás da cabana, né? Eu adoro aquele livro A Cabana, recomendo que você leia o livro, assista o filme e veja tudo, porque aquilo é extraordinário. E isso aqui é uma coisa que tem entrado no nosso campo e é uma lição complicada, um pouco complicada de entender, porque ela vai permear por questões que nós não sabemos as respostas. Ponto. Já falei já de cara. Tem coisa que a gente não sabe a resposta. Você já parou para pensar o seguinte? No começo era o uno. Tudo estava no todo, tudo estava unido, tudo estava em Deus, estava tudo ali, acumulado. Aí vem a criação. Vem a criação, vem o quê? Vem a polaridade, né? Aí vem a projeção do espírito, né? Aí vem a diversificação, aí a gente, né? Existe a expansão do universo, dos átomos, das coisas e tal, e não sei mais o que. Ou seja, aquilo que era um, de repente parece ser vários, né? Só que ao mesmo tempo, a jornada evolutiva começa a mostrar pra gente que o caminho ascensional é o caminho da unidade. Ou seja, eu tenho aqui, um caminho que vai me levando para cima. E à medida, como numa pirâmide, à medida que eu vou subindo, eu vou me integrando novamente ao todo. A tal da sensação oceânica, não sei mais o que, bababá, vou ser um com Deus. Vou ser um com Deus, não haverá mais separatividade. Aí hoje muito se fala até dessa coisa do plano mental, que nós estamos todos mergulhados na mente do todo. Então, na verdade, não há separatividade. A separatividade é uma ilusão da consciência tridimensional, nós somos todos um, etc e tal, blá blá blá. Viemos do um e estamos voltando para o um. E aí começam as tretas, né? Se nós viemos do um e estamos voltando para o um, por que de acho o um criou vários, né? Por que de acho a gente vive esse momento de separatividade? Por que de acho a gente está nessa jornada? Por que de acho viver a ilusão da separatividade? Por quê? Para quê? Né? Para que isso? Para que isso? E daí entra uma especulação de resposta bastante interessante. Nós vivemos a ilusão da separatividade para aprender a nos relacionar. Para aprender a nos relacionar. Porque não existe como nós experimentarmos o amor se nós não vivermos a tônica do relacionamento. Não tem como. Não, mas eu vivo muito bem o amor sozinho. Não, você vive o egoísmo, é diferente. O amor pressupõe mais pessoas. O amor pressupõe interatividade, o amor pressupõe comunicação, o amor pressupõe relacionamento.
O relacionamento ele parece ser a tônica do nosso processo evolutivo. Porque a harmonia, em última instância, é o resultado final quando você consegue desenvolver um relacionamento saudável consigo mesmo, com o outro, com o meio, com o todo. Quando você consegue estabelecer o equilíbrio entre todas as formas de relação na sua vida, você está em harmonia, você está se relacionando. Percebe? Você está equilibrando trocas, né? Aí a gente pega um pouco do Bert Hellinger, né? O equilíbrio das trocas, né? Da constelação familiar. Você só chega a um estado de balanceamento e de fluxo do amor quando há equilíbrio das trocas. Agora, é muito curioso porque, eu não sei se você se lembra, mas em Gênesis, capítulo 2, se eu não me engano, na segunda descrição da criação, do mito da criação, existe uma frase curiosa. A frase é assim, ó. Façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não está no plural. É uma declaração, aparentemente, e o que o Gênesis indica, com esta frase plural, que vem, inclusive, é um termo no hebraico, Elohim, Elohim, né? É um ser plural. Um ser que em si, na sua natureza, tem pluralidade, né? Daí depois decorre o mito da Trindade, por exemplo, o dogma da Trindade dentro do cristianismo mais tradicional, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que na verdade é uma expressão que aparece em diversos lugares no mundo, né? Essas trindades. No Egito tinha trindade, lá nas tradições orientais tinha trindade. É uma coisa meio curiosa. Esse ser plural, né? Esse ser plural. E depois, quando você vai, por exemplo, para a definição do apóstolo João, João vai resumir toda a Bíblia numa única frase. Deus é amor. Cara, se ele é amor, se a natureza dele é amor, e se nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, esse é um Deus relacional, é um Deus plural. É um Deus que quer se relacionar, percebe? Então ele encontra, na diversificação do seu portfólio de produtos, diversos canais de relacionamento com os seres humanos. E você quer saber de uma coisa? Os seres humanos anseiam pelo relacionamento com Deus, não é? Platão dizia que o amor é uma saudade, o amor é uma espécie de saudade de ser um, é a saudade de estar aqui, ó, estando aqui. Então, quando nós estamos vivendo a separatividade, quando nós estamos vivendo a ilusão da separação, nós podemos experimentar por contraste uma saudade de ser um com aquele que é um. E daí que surge no nosso coração essa saudade, esse ímpeto, essa força de buscar estar juntos. E aí a tônica da nossa evolução passa a ser o relacionamento. E porque a tônica da nossa evolução passa a ser o relacionamento, isso mostra de nós que somos seres relacionais por natureza. Porque esse cara, quando disse façamos o homem, ele disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, um ser plural que tem em si a plenitude do amor, que é relacionamento. Ou seja, vamos fazer do homem um ser plural, relacional. Pouco tempo atrás nós fizemos aquele seminário especial sobre Júpiter, né? E muito louco, porque por outro viés completamente diferente, essa questão do relacionamento já estava no campo. Quando o Victorien Sardou fala que em Júpiter todos os seres que chegam àquele nível
podem chamar para si todos os animais que em algum momento da sua jornada lhe demonstraram afeto, para que ali naquela comunidade se crie, né, aquela coisa da simbiose entre o espírito superior e aqueles espíritos ainda em evolução, quer dizer, o espírito pensa e eles executam, como se fosse um único organismo vivo. Ali naquela aula a gente já estava entrando nesse campo aqui. A tônica da transformação, a tônica da jornada evolutiva é o relacionamento. Nossa, aquilo para mim fez um sentido muito grande, porque depois daquilo eu ainda, tive uma notícia arrasadora, porque o Dudu tava com uma dificuldadezinha na boca, tal, não sei o que, a gente achava que tava com dente, aí fomos fazer uma consulta com uma oncologista, uma odontologista que também era oncologista, e quando ela abriu a boquinha dele, a gente descobriu que ele tá com um tumor. Então aí, nossa, aquilo foi um baque para mim, chorei feito criança, né? Porque, puxa, 12 anos de relacionamento com aquele ser que já não é mais qualquer cachorro, ele já tem uma identidade, né? É o Dudu, tem o jeito do Dudu, as manias do Dudu, as coisas do Dudu. Eu percebi o quanto aquele relacionamento significava para mim, né? Quanto afeto nós construímos nisso. E o quanto faz sentido, porque senão seria um mundo muito injusto a gente perder sempre as pessoas que amam, mas o quanto faz sentido esse grupo de famílias espirituais que vão juntas de volta para o todo, né? E aí você começa a perceber o quanto é forte, por exemplo, quanto a Blavatsky fala do Nirvana do Buda, que fala que quando ele chegou às portas do Nirvana, que em última análise é isso aqui, ó, essa diluição oceânica no Uno, né? Fala que quando ele chegou nas portas do Nirvana, que ele podia ter já pisado ali a plenitude, se diluído no todo e etc e tal, fala que ele deu um passo para trás e ele falou assim, eu não vou entrar. Eu não vou entrar até que o último ser humano, até que o último homem passe também. Aí eu entro. Eu vou ser o porteiro que fecha essa porta. Eu não vou ser o porteiro. Você vê que coisa? Aí a Blavatsky vai dizer assim, que não existe uma prova de amor maior pela humanidade do que isso, né? Podendo entrar no Nirvana, dá um passo atrás e fala assim, eu não vou entrar até que o último entre. Você percebe? É relacionamento, gente. Isso é relacional. Amor é relacional, não tem amor sozinho, não tem amor isolado. É relacional. Mas relacionamento também pressupõe liberdade. Liberdade. Então eu sou livre porque eu sou livre, eu escolho me relacionar com você. Eu escolho me relacionar com você. Eu escolho me relacionar com uma comunidade, eu escolho me relacionar com um grupo, com uma escola, com colegas. Eu escolho me relacionar. O amor pressupõe liberdade. Amor pressupõe relacionamento, relacionamento pressupõe liberdade. Se não houver liberdade no relacionamento, esse relacionamento é um abuso. Entende? É uma exploração. Amor pressupõe liberdade. Amor pressupõe relacionamento. Relacionamento pressupõe liberdade. Então eu escolho conviver. E justamente porque o amor pressupõe relacionamento e relacionamento pressupõe liberdade, é que nós experimentamos esta separatividade. Para começar a conseguir entender a dinâmica de escolher ser um. Escolher participar do relacionamento divino. Escolher participar da comunhão. Escolher participar da integração. Faz sentido para você? Bom, me estendi um pouco aqui nas divagações aqui de hoje. Eu queria ouvir você, tá? Deixa o teu comentário aqui no vídeo embaixo. Coloca a tua... Como é que você sentiu com essa coluna, né? A gente veio de... Isso é coisa de aprendiz de filósofo, viu? Eu ainda estou no primeiro ano da faculdade de filosofia. Fica aí o registro histórico. E é coisa de filósofo. Você começa a olhar para a estratégia corporativa e termina
na integração do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, na questão relacional e etc e tal. Nossa, e quanta coisa tem para se explorar dentro disso. Mas isso vai ficando para as próximas colunas. Tchau, sempre avante que questa é uma coisa più importante.